Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Cumprimento você que também nos assiste pela transmissão, que o Senhor te abençoe. Convido os amados irmãos para que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo, endereçada a Tito. Fui encorajado pelo pastor a começar uma série de pregações na Epístola de Tito e dizem que a primeira série a gente nunca esquece. Tito, capítulo de número 1, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 9. Tito, capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissoluções, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como também despenseiro de Deus. Não arrogante, não irracível, não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai bendito, eis a Tua palavra, Deus. Que de fato o Senhor abra os nossos corações e que possamos guardar no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Fale através de nós, ó Deus. Fale através da Tua palavra a nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que grande desafio Tito tem diante de si. Que grande desafio está aos pés deste jovem pastor. Uma cidade populosamente grande, uma cidade que idólatra, uma cidade que tinha deuses, uma cidade que tinha idolatria, que permeavam todo o povo. Que grande desafio que Tito tem diante de si. A tradição adota a autoria da Epístola de Tito ali por volta do ano 62, 64 depois de Cristo. E provavelmente essa carta foi escrita quando Paulo saiu do seu primeiro encarceramento. Depois da sua quarta viagem, após o seu primeiro encarceramento, ele escreveu essa carta endereçada a Tito. E provavelmente Tito, fruto de um discipulado, de uma evangelização de Paulo, nós notamos o carinho que Paulo tem por esse pastor, nós notamos o carinho que Paulo tem por este jovem, e no versículo 4 ele diz, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte do nosso Deus e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Quando nós olhamos para Tito, quando nós olhamos para Paulo, nós vemos uma grande amizade. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, de Tito, até o próprio Timóteo, nós vemos uma grande amizade, fruto de um discipulado, fruto de um caminhar junto, fruto de muito tempo investido. Afinal, todos os relacionamentos, eles começam à medida que a gente dedica tempo um ao outro. Um fala, o outro escuta. Depois o outro fala e o outro escuta. Todos os relacionamentos, a intimidade nos relacionamentos, elas crescem a partir do momento em que nós
conversamos, a partir do momento em que nós temos relações uns com os outros. E a relação de Paulo e Tito é muito bonita. O amor, o carinho, a admiração e a confiança que um tem pelo outro é muito bonita de se ver. Mas eu trago o seguinte questionamento. Quando as coisas ficam difíceis para nós, quem é o amigo que nós ligamos? Quando as coisas ficam difíceis, quando nós não somos suficientes para solucionar os nossos problemas, quem é o amigo que nós ligamos? Eu troco a pergunta, e quando as pessoas estão com problemas, será que nós somos os amigos que elas ligam? Quando as pessoas precisam, será que elas têm o amparo, o ombro amigo em nós? Ou através de nós? Paulo sabia muito bem que em Tito ele encontraria ajuda. Paulo sabia muito bem que ele poderia endereçar a Tito a missão da cidade de Creta, a missão de testemunhar o evangelho na cidade de Creta. Paulo tinha capacitado a Tito. Paulo tinha discipulado a Tito. Paulo sabia muito bem que Tito tinha a capacidade de promover ali o evangelho, de prosperar ali o evangelho. Então Paulo o deixa em Creta. Eu não sei você, mas eu já fui deixado. Uma vez eu fui deixado na rodoviária de Campinas. Meus irmãos, que desespero. Eu não sabia para que lado eu ia, eu estava indo para o Ibel, não sabia onde eu pegava o ônibus, para que lado eu ia, e que desespero. E quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei disso. Eu pensei, um pastor jovem, deixado em uma cidade populosa, no meio de filósofos gregos, que têm uma idolatria muito grande, eu no lugar dele estaria desesperado. Mas aquele que era com Tito também era comigo. Aquele que estava com Tito também era aquele que estava com Paulo. Cristo Jesus, é o que Paulo diz no versículo 4. Da parte de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O propósito da missão era maior que o desespero. O propósito da missão era maior do que a desesperança. Quando nós entendemos a nossa missão, quando nós entendemos o chamado de Deus para as nossas vidas, a gente vai, mesmo com medo. Nós vemos isso na pregação de manhã. Nós vamos, mesmo quando os desafios parecem maiores que as nossas forças, mesmo quando os desafios parecem maiores que os nossos recursos, nós vamos por causa do propósito da missão. E de fato, por vezes, o desafio é maior. De fato, por muitas vezes, as barreiras parecem maiores do que os nossos recursos, do que os nossos métodos, do que as nossas alternativas. Mas em nenhum momento Deus nos prometeu vida fácil. Mas em todos os momentos Deus nos prometeu que estaria conosco. Quando nós confiamos no braço do nosso Senhor, quando nós confiamos na provisão do nosso Senhor, nós obtemos o sucesso da missão que é do Senhor. Nós somos meras ferramentas. Nós somos meros mensageiros com a grande missão, com o grande propósito de testemunhar a Cristo através das nossas vidas e através dos nossos atos. Tito tinha o grande desafio de testemunhar a Cristo e mostrar que Jesus, que esse Deus, era diferente de tudo aquilo que o povo de Creta já tinha visto, de tudo aquilo que o povo já tinha testemunhado. Então Paulo ele dá essa missão a Tito e o manda para Creta. Creta é uma cidade que ficava no Mediterrâneo, enquanto Timóteo estava em Éfeso, capital da Ásia Menor. Tito foi mandado para Creta, com a missão de testemunhar a Jesus Cristo naquela cidade, com a missão de colocar em ordem a igreja daquela cidade, com a missão de, assim como Paulo o discipulou, Tito agora tinha a missão de discipular presbíteros, líderes e homens que, com as suas vidas, testemunhariam do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós fazemos com as nossas atitudes certamente nos traz consequências. O que nós fazemos com os propósitos da nossa vida certamente nos trará consequências. E eu te pergunto, o que você faz quando a vida te dá alguns limões? O que nós fazemos quando existem algumas barreiras diante de nós? O que nós fazemos quando os desafios chegam até nós? Será que nos desesperamos? Será que confiamos? Será que rapidamente obtemos um resultado? Será que demoram alguns dias o resultado?
Eu lembro que quando a loja que a gente tem lá pegou fogo, o Giovanni chegou para mim e perguntou assim: você já perguntou para Deus qual que é o propósito disso tudo? Você já ajoelhou e perguntou para Deus por quê que o seu comércio, exclusivamente o seu, pegou fogo? Falei: Giovanni, já. Mas Deus ainda não respondeu e eu acho que nem vai responder. E aí eu citei para ele o livro de Jó. Jó sofreu muito, passou por diversos sofrimentos, e ao longo do seu livro, ao longo do discurso, ele faz diversas perguntas para Deus. Ele faz diversas perguntas: por quê, para quê, qual o objetivo? E quando Deus aparece, eu lembro que a primeira vez que eu li o livro inteiro, eu era adolescente, falei: agora Deus vai responder, porque ele apareceu. Deus não respondeu. Pelo contrário, ele coloca Jó no lugar dele. Onde você estava quando eu criei tudo? E aí Jó reconhece e fala: falei de coisas que não entendia. Quando nós entendemos que o Senhor da missão, Ele é maior que os obstáculos. Quando nós entendemos que o objetivo das nossas vidas é glorificar a Deus. Quando nós entendemos que não é na força do nosso braço, mas na força do braço daquele que nos enviou. Quando nós entendemos que o Senhor, Ele nos capacita, nós vamos para a missão. Sem medo do fracasso, sem medo dos desafios, sem medo da frustração. Confiados no Senhor, que constantemente nos manda não ter medo. Diante disso, eu queria meditar com vocês acerca do seguinte tema: a mudança começa em nós e a partir de nós. A mudança começa em nós e a partir de nós. Por que Tito estava em cidade de Creta? Qual era o objetivo de Paulo ter deixado Tito na cidade de Creta? E ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Meus amados irmãos, o Senhor, Ele é um Deus zeloso. O Senhor, Ele é um Deus muito cuidadoso e muito zeloso. Deus, Ele não aceita as coisas feitas de qualquer jeito. Deus, Ele não aceita que as coisas dele sejam feitas de qualquer jeito. E Paulo entendia muito bem disso. Tito começou a entender muito bem disso. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Não existe coincidência nas nossas vidas, meus irmãos. Nós entendemos que todo o nosso viver, que todos os nossos dias, eles são direcionados pelo Senhor. Não existe coincidência nas nossas vidas. Se nós estamos na cidade de Jundiaí, se nós estamos nesta casa de oração, é porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. É porque foi o próprio Senhor que preparou este momento para estarmos aqui. Se hoje nós estamos meditando acerca de mudança em nós e através de nós, é porque o próprio Senhor preparou este dia para que estivéssemos aqui. Eu creio que assim como Paulo, instruído por Deus, escreve a Tito, para que as coisas de Deus sejam colocadas em ordem, para que ele, através daquilo que ele já tinha aprendido, constituísse presbíteros, para colocar as coisas em ordem. Nós precisamos entender que as coisas de Deus devem ser em ordem, feitas em ordem. As coisas do Senhor não podem ser feitas de modo relaxado. As coisas do Senhor não podem ser feitas de qualquer jeito. E o texto continua e ele diz assim: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de dissolução, nem são insubordinados. Nós precisamos entender que o Senhor requer de nós fidelidade. O Senhor requer de nós a primícia das coisas. O Senhor requer de nós tudo que nós temos, porque foi tudo Ele que deu. Nós, quando entendemos que a nossa vida, que o nosso viver, que a nossa existência serve para glorificar a Deus, para ter o nosso prazer nele, a mudança começa em nós. E, consequentemente, a mudança começa através de nós. Para evangelizarmos lá fora, para sermos enviados assim como Tito foi, para falarmos do amor de Jesus para as pessoas, esse amor precisa estar em nosso coração primeiro. A mudança começa em nós, e somente através de nós, quando entendemos que o nosso viver é para a honra e glória do nosso Senhor. Tito foi deixado em Creta,
para que essa mensagem fosse passada. Tito foi deixado em Creta para que as coisas do Senhor fossem colocadas em ordem. E eu sei que vocês lembram de Abel e Caim. Abel, ele deu da primícia o seu sacrifício ao Senhor. Caim não. Mas o Senhor se agradou de Abel e de Caim, não. O Senhor não aceita as coisas de qualquer jeito, meus irmãos. O Senhor não aceita as coisas de forma bagunçada. Tito foi deixado em Creta para colocar as coisas do Senhor em ordem, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Qual que são as características que nós, como crentes, precisamos desenvolver? Quais são as características que nós, como crentes, precisamos ter para podermos fazer as coisas do Senhor de forma que o agrade, para que a gente possa fazer as coisas do Senhor de forma que Ele seja exaltado, já que o Senhor não gosta de coisas bagunçadas, já que o Senhor não gosta que as suas coisas sejam feitas de qualquer jeito, Ele nos mostra como as coisas dele precisam ser. E Ele nos mostra isso através do versículo 6, onde Ele diz: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, irrepreensíveis. Meus amados irmãos, vocês já ouviram certamente que o povo, ele é o reflexo da sua liderança. E se nós caminharmos um pouco no mundo afora, se nós caminharmos um pouco ao nosso Brasil mesmo, nós vamos ver isso, que o povo é o reflexo da sua liderança. E Paulo fala a Tito, o líder precisa ser irrepreensível. Será que nós respeitaríamos alguém que constantemente tem a atenção chamada? Será que nós respeitaríamos alguém que constantemente precisa ser repreendido pelas suas ações? Será que nós respeitaríamos alguém que constantemente tem as suas ações acusadas? Eu acho difícil. O nosso respeito e a nossa admiração está inteiramente ligados ao que a pessoa faz. Está inteiramente ligados à admiração dos atos que nós temos pelas pessoas. Quando nós entendemos que nós, como crentes, precisamos ser irrepreensíveis e que o nosso testemunho precisa dar às pessoas uma esperança, precisa dar às pessoas um direcionamento, a mudança começa em nós. Eu gosto muito de quando Paulo escreve a Tito, porque ele traz o mesmo contexto. Lá na segunda epístola a Tito, no versículo 2, capítulo 2, versículo 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. E é isso que ele está dizendo a Tito. Um obreiro, ou seja, um presbítero, ele precisa ser irrepreensível. As nossas ações e as nossas atitudes, elas falam muito sobre nós. Os nossos atos, as nossas falas, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, eles falam muito a nosso respeito. E Jesus sabia muito bem disso quando ele questiona os fariseus. Jesus, ele sabia muito bem disso quando ele questiona o modo de agir dos fariseus. Vale lembrar a vocês que os fariseus, eles eram pessoas que conheciam da lei. Pessoas que sabiam e tinham entendimento da lei. E Jesus fala que as atitudes contradizem o que falam. Jesus fala que as atitudes contradizem o que aquele povo falava. A segunda característica do líder, ele precisa ser alguém fiel. Ele precisa ser alguém fiel. E Paulo expressa isso através do casamento. Marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Ele continua e diz que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. O que ele quer dizer com isso? Olha, o líder precisa ser alguém que lidera. O líder precisa ser alguém que consegue governar o seu lar. O líder, ele precisa ser alguém que tem discernimento de amar uma só mulher e de cuidar dos seus filhos, de zelar pela vida dos seus filhos. Um bom líder, ele precisa entender que liderar não é só mandar, mas é ir junto. Um bom líder, ele precisa entender que liderar é caminhar junto. Nós, como crentes, nós somos convocados para sermos líderes. Nós, como crentes, nós somos convocados a ajudar as pessoas a caminharem na fé.
Certamente, nós, ao caminharmos lá fora, conheceremos gente que sabe menos que nós. Conheceremos pessoas que conhecem menos do que nós. E o Senhor nos instrui a, através daquilo que já temos aprendido, ensinar ao nosso próximo. A mudança começa em nós e através de nós. No versículo 7 ele diz o seguinte: porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado a vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Indispensável. No original grego, essa palavra é aparaitetos. E ela pode ser traduzida como necessário. Paulo está dizendo a Tito, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Não tem como um líder que não seja irrepreensível. Nós não conseguimos ter a nossa liderança ou respeitar a nossa liderança se essa pessoa não der bom testemunho. E nós, como crentes, precisamos entender que o nosso testemunho tem grandes consequências. Nós, como crentes no Senhor, precisamos entender que a nossa responsabilidade é testemunhar de uma pessoa crente, é testemunhar e evidenciar de uma fé no nosso coração, de Cristo que vive nos nossos corações. O versículo continua e ele diz: antes, hospitaleiros, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Nós precisamos anunciar a mensagem do Evangelho, isso eu já deixei bem claro. Mas como nós faremos isso? Com quais ferramentas nós faremos isso? Qual é o objetivo de nós fazermos isso? Eu gosto muito que no versículo anterior ele diz, olha, ele não pode ser arrogante. Ele não pode ser ganancioso, ele não pode ser violento, ele não pode ser dado a vinho. Tudo bem, nós entendemos como um líder não pode ser, nós entendemos como um crente não pode ser, mas como ele pode ser? E aí ele responde logo em seguida no versículo 8. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Nós precisamos ser hospitaleiros. E essa palavra não significa somente abrir as portas da nossa casa para deixar a pessoa pernoitar. Hospitaleiro é alguém que cuida. Hospitaleiro é alguém que dedica tempo. Hospitaleiro é alguém que dedica recursos e tempo ao próximo. Nós sabemos de cor, está inculcado nas nossas cabeças, que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Hospitaleiro é alguém que entende essa mensagem e que coloca a mão na massa. Vai chegar um momento nas nossas vidas que nós vamos começar a dar passos de fé. Colocar em prática aquilo que nós lemos. Exercer constantemente aquilo que as Escrituras nos falam. E alguém hospitaleiro é alguém que não só abre a porta da sua casa, mas que é alguém que entendeu que o dever da sua vida é amar ao próximo. Alguém que entendeu que o dever da sua vida é amar o próximo. Quando nós entendemos que o nosso testemunho, a nossa hospitalidade, as nossas falas, os nossos deveres, eles geram consequências, nós entenderemos que a mudança começou em nós e através de nós. Eu tenho uma vizinha que ela chama Dona Yolanda e ela tem um pé de acerola gigantesco na casa dela. E esse tempo atrás eu fui lá conversar com ela, ela já é bem de idade, né? E ela tem um filho cadeirante, então às vezes quando ela precisa de ajuda, eu fui lá conversar com ela. Falei assim, Dona Yolanda, eu tenho um pé lá em casa de acerola que não cresce, que não desenvolve, não dá fruto, eu vou cortar. Aí ela olhou assim para mim e falou assim, quanto tempo você gasta cuidando dele? Aí eu falei, eita. Falei, complicou, eu não vou mais cortar não, Dona Yolanda, eu vou cuidar dele. Mas aí eu fui para minha casa e eu comecei a refletir, pensando, quanto tempo nós gastamos desenvolvendo o nosso relacionamento com o Senhor? Quanto tempo nós gastamos tentando ter mais intimidade com o Senhor? Porque lá em Lucas, capítulo 9, ele diz, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O pé de acerola eu ia só cortar,
Mas o Senhor está dizendo que a árvore que não dá fruto, Ele corta e lança no fogo. Quanto tempo nós dedicamos para o Senhor? Quanto tempo nós dobramos os nossos joelhos e oramos e lemos a palavra do Senhor e fazemos os nossos devocionais? Quantos frutos nós temos dado para o Senhor? Será que são frutos bons? Será que são frutos ruins? Quantos frutos o Senhor tem recebido através das nossas vidas? A mudança começa em nós, mas uma vez em nós, ela é produzida através de nós. O texto continua, meus irmãos, e ele diz assim: pegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que os contradizem. Breve o Senhor virá, prestará contas, nós prestaremos contas com o Senhor. Em breve Ele chegará e nós prestaremos contas dos nossos atos. Logo o Senhor chegará e nós falaremos: Senhor, eis os nossos frutos. Quanto tempo nós temos dedicado ao Senhor? O apóstolo Paulo está dizendo a Tito: olha, o presbítero que você vai colocar aí, ele precisa ser apegado à palavra fiel. Olha, o crente, ele precisa ser segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Ontem na programação de jovens, nós falamos um pouco sobre mudanças, né? Sobre como nós temos dificuldades de mudar, sobre como nós temos receio de mudar, sobre como é difícil nos acostumarmos com coisas novas. Mas é extremamente fácil estagnarmos. É extremamente fácil cairmos na zona de conforto. É extremamente fácil ficarmos onde é confortável e está tudo bem para nós. E uma frase que eu acho que cabe muito bem nesse sermão é: nada muda se você não muda. Nada muda se uma atitude não partir de nós. Nada muda se o pecado não for confrontado. Nós não devemos somente bater nas costas da pessoa e falar: o Senhor te abençoe e te guarde. Nós não devemos somente anunciar: Deus é amor. É claro que nós devemos fazer isso, mas o Evangelho não é só isso. Nós não devemos simplesmente falar: o Senhor te abençoe. Nós somos testemunhas de Jesus. E isso implica dizer toda a verdade. Nós somos testemunhas de Cristo. E isso implica em não omitir ponto nenhum da verdade. O Senhor, Ele ama. O Senhor, Ele abençoa. O Senhor, Ele é bondoso, Ele é longânimo. Mas o Senhor também é um justo juiz e não compactua com o pecado. O Senhor, Ele é um justo juiz e não compactua com coisas erradas. O versículo diz: de modo que tenham poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Tito estava em Creta, uma cidade grega, com deuses gregos, com vãs filosofias, onde o homem é o centro de toda a atenção, onde a matéria, aquilo que a gente consegue pegar, aquilo que é concreto, é o que é verdadeiro. Nós, como crentes, precisamos entender que mesmo quando o cenário não é bom, a verdade precisa ser dita. E Paulo está dizendo a Tito: exorta. Pelo bom ensino você vai exortar. Pelo bom ensino você vai convencer os que estão se contradizendo. Quando nós entendemos, meus irmãos, que o Senhor, Ele fala para nós, o Senhor, Ele nos capacita e Ele nos abençoa para abençoarmos outras pessoas, a nossa responsabilidade com Deus, ela também é aumentada. O nosso dever diante do Senhor também é. Muito é cobrado daquele que muito é dado. Nós passamos na igreja dia após dia. Nós viemos aqui na igreja domingo após domingo. E qual tem sido a mudança através de nós? Qual tem sido os frutos que a EBD tem nos dado? Qual tem sido o fruto que as pregações têm nos dado? Qual tem sido o fruto que nós temos dado ao Senhor através das nossas vidas? William Hendricks, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte: o presbítero deve inclinar o coração à vontade,
e ao alegre serviço prestado ao Senhor, e denunciar os erros de quem é rebelde, ou seja, resistir a este oponente, caso seja possível, levá-los ao reconhecimento, pelo menos convencer os crentes de que estes adversários estão errados. Nem todos os presbíteros são chamados para realizar essas tarefas, porém, todos devem ser aptos. William Hendricks, ele diz que, olha, todos devem estar preparados. A oportunidade, talvez, não recairá sobre todos, mas todos devem estar preparados. E a pergunta que eu faço para você é, nesse ano de 2025, você está preparado? Nesse ano de 2025, o seu relacionamento com Deus tem sido desenvolvido? Nesse ano de 2025, nós estamos preparados para exortar e para convencer, segundo a palavra fiel e o reto ensino? Se nós não estamos preparados, precisamos pedir para o Senhor. Se nós não nos achamos dignos o suficiente, precisamos pedir para o Senhor. Quando nós entendemos que precisamos nos parecer mais com os presbíteros de Creta do que com o restante do povo, a mudança começa em nós e através de nós. Que o Senhor nos ajude e nos capacite no ano de 2025, experimentarmos a mudança que vem dele, mas também promovermos a mudança que vem através do Senhor. Vamos orar ao Senhor neste momento. Pai bendito, Tu és soberano sobre todas as coisas, ó Deus. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de ouvir a Tua voz, de experimentarmos, ó Deus, dos Teus cuidados, de, ó Deus, através da Tua palavra, entendemos aquilo que o Senhor requer de nós. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos use, que a Tua bênção recaia, ó Deus, sobre nós e através de nós. Que as mudanças, ó Deus, recaiam sobre nós e através de nós. Pai, tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Promove em nós, ó Deus, uma mudança verdadeira, um arrependimento verdadeiro, a fim de que sejamos irrepreensíveis, ó Deus. A fim de que sejamos fiéis, ó Deus, e amigos do bem. Senhor, fale através de nós aos Teus eleitos, ó Deus. Que as pessoas possam experimentar do Seu amor através das nossas vidas. Nos ensine, ó Deus, a sermos hospitaleiros, ó Pai. Que a Tua palavra possa habitar nos nossos corações, a fim, ó Deus, de que estejamos prontos e aptos, ó Deus, para falar do Senhor quando as oportunidades surgirem. Ó Deus, nos ensine, ó Pai, nos capacite e, acima de tudo, nos guarde, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus possa dar uma boa semana e conduzir os nossos passos diariamente.